algumas situações em que se pede um projeto de pesquisa, né, como por exemplo, numa seleção para cursos de mestrado, de doutorado, de especialização, também, né, quando, vai se iniciar aí um trabalho de conclusão de curso ou até no início do mestrado, no início do doutorado, se pede para o estudante, né, no caso, o pesquisador também, né, já pesquisador, um projeto, de pesquisa, né. Então o que que ele pretende fazer na pesquisa dele futuramente, né. E aí, né, na hora de escolher o tema, tem alguns fatores que se deve levar em consideração, né. Eu vou colocar alguns aqui, né, mas não que se tenha que, né, contemplar todos eles, até porque dificilmente uma proposta de projeto de pesquisa vai contemplar todos esses fatores, né. Normalmente o peso vai ser mais atribuído a um ou 2 deles, mas são coisas que podem ser levadas em consideração, né, devem ser pensadas pelo menos, cogitadas, na hora de escrever um projeto, né, para escolher a temática, né, do projeto. Então, experiências anteriores de estudo, a formação inicial, né, então do pesquisador, né, é importante, pensar nisso. Olha, qual é a minha área de formação, né, e além da minha área de formação, que cursos, que outros conhecimentos eu tenho que podem contribuir, né, para esse projeto. Então isso é uma coisa que deve ser pensada. Experiências de trabalho, então experiências da profissão também podem ser pensadas, aquilo que vai contribuir, né, para o projeto de pesquisa. Tem casos em que a gente está querendo pesquisar uma coisa que não tem necessariamente a ver com o nosso trabalho, nesse caso não é interessante, né, trazer as experiências profissionais, mas quando tem muito a ver, aí sim a gente pode pensar: "Olha, que necessidade de repente da profissional, né, tenho que talvez possa ser relevante para se colocar aqui no projeto, de pesquisa, né. Que problema também que eu tenho na minha profissão, que de certa maneira se relaciona ao que eu pretendo estudar". Então essas coisas são interessantes de se pensar. Contribuição teórica ou tecnológica, né, e aqui, vem a importância da revisão de literatura. É importante, né, ter escolhido pelo menos o assunto mais geral e dar uma olhada, né, no início, né, fazer um levantamento, né, bibliográfico, dar uma olhada, né, no que já existe de produção sobre aquele tema, né. E talvez até começar a escrita de uma revisão de literatura, né, porque a revisão de literatura vai ajudar também a entender o que que já existe de conhecimento sobre aquela área e vai deixar mais claro, né, para o pesquisador que está submetendo então o projeto de pesquisa, quais são as lacunas, né, a serem preenchidas, né, o quanto aquele estudo vai contribuir, né, teoricamente ou tecnologicamente, se for uma área em que a pesquisa tem a ver com inovação tecnológica. Linhas de pesquisa do orientador, né, então em seleções de mestrado e doutorado, muitas vezes até é pedido, né, para o candidato indicar um orientador. E essa escolha não deve ser aleatória, ela deve ser, devem ser observados, né, toda a aderência possível que vai ter entre o projeto, a temática de pesquisa, com o orientador, né. E então é interessante nesse sentido, buscar um pouco antes de realizar a candidatura, né, buscar mais sobre o programa de pós-graduação, né, ou então conversar, se for possível, né, conversar diretamente com o pesquisador, o que é o pretenso, orientador aí, né, pra ver se tem aderência, né, essa temática que se está pensando em submeter, né, com a linha de pesquisa para o orientador. Senão vai correr o risco, né, do orientador não conseguir, né, realizar o trabalho dele, né, realizar, em algum aspecto pelo menos da pesquisa ele tem que ajudar de alguma maneira, então ele tem que ter conhecimentos, né, que sejam, compatíveis então com o projeto de pesquisa. Então é importante pensar também sobre isso, né, nas linhas de pesquisa do orientador. E outra coisa também, né, um fator que deve se levar em consideração são as aspirações de estudos e trabalhos futuros. Bom, depois que eu fizer esse mestrado, né, o que que eu vou querer fazer em termos de pesquisa ou em termos de trabalho, né, profissionalmente? O que que essa pesquisa vai me ajudar? Então são coisas que a gente também deve pensar, né, e não tem obviamente respostas gerais prontas para cada uma dessas questões, desses aspectos aí que a gente está levantando aqui. Provavelmente um ou 2 deles vão pesar mais, né, como eu disse aqui na hora de escolher a temática, mas são coisas que a gente deve pensar, né, bom, o que que é mais relevante para mim nesse momento, por qual caminho aí eu vou seguir, né. Então, a primeira coisa é escolha temática.
Bom, agora falando mais tecnicamente, né, sobre a estrutura do projeto de pesquisa. É um texto, então, né, que deve ter basicamente, né, eu digo basicamente porque essa estrutura aqui ela é a estrutura mínima, vamos dizer assim, de um projeto de pesquisa. Pode ser que se exijam mais sessões, né, dependendo do programa de pós-graduação, dependendo do curso, né, e às vezes até existe um modelo já de projeto de pesquisa, né, em alguns casos existem já modelos que têm ali o nome das sessões que precisam constar no projeto. Mas basicamente um projeto de pesquisa ele tem introdução, revisão de literatura, metodologia e resultados esperados, tá. Na introdução, né, a gente pode colocar a justificativa, né, para se estudar, para se realizar aquele projeto de pesquisa e os objetivos, né, o objetivo geral e os objetivos específicos. Na revisão de literatura, então, a gente vai apresentar resultados de estudos anteriores sobre o mesmo tema. Na metodologia, então, é como foi feito, quais os procedimentos que como foi feito não, como vai ser, né, o projeto é o futuro. Então, como vai ser feito, né, quais os procedimentos metodológicos serão adotados para realizar, então, a pesquisa e os resultados esperados o que se pretende, né, as hipóteses iniciais que se tem sobre o que vão ser os resultados. Então essa é a estrutura básica, né, de um projeto de pesquisa. Às vezes também a justificativa e os objetivos, podem, né, estarem em uma seção separados. Às vezes pode ter uma seção só para a justificativa, né, outra seção só para os objetivos, pode acontecer também. Na introdução, então, a gente vai colocar as informações gerais sobre a temática, os objetivos, né, como eu disse, e apresentar a justificativa. Por que que o autor, o candidato, né, está apresentando aquele projeto de pesquisa, né? O que que motivou ele, né? E aí vem aqueles fatores lá da escolha temática, né, que podem ser trazidos aqui para essa justificativa. Bom, a revisão de literatura, então, ela vai, num primeiro momento, né, a gente na escrita pode reunir os fichamentos. Então a gente vai fazer uma série de buscas, né, na internet, vai escolher alguns trabalhos, né. A partir desses trabalhos a gente vai fazer fichamentos e num primeiro momento a gente pode simplesmente jogá-los, né, eu botei até entre aspas ali, jogá-los no texto, né. Para não ficar uma sequência de fichamentos, simplesmente a gente vai depois fazer né, vai reordenar então ele segundo algum critério, escrever parágrafos de ligação entre esses fichamentos, né, para ficar mais coeso o texto, e depois aperfeiçoar, né, fazer uma revisão ali geral de textos, né, também, e aperfeiçoar a coerência e a coesão textual, né, então essas são as etapas aí para se escrever a revisão de literatura. Na metodologia a gente vai botar descrição da abordagem metodológica, sujeitos que vão participar da pesquisa, depende, né, claro. Aqui cada pesquisa vai ter a sua característica. Então eu estou só colocando aqui coisas que podem ser escritas, né, que são adequadas para serem colocadas na metodologia. Aí depende de cada pesquisa, né. Então, por exemplo, descrição da abordagem metodológica, então isso a gente sempre pode falar, né, então se vai ser qualitativa, quantitativa, né, qual a abordagem metodológica. Sujeitos da pesquisa, se for pesquisa realizada com pessoas, né, a gente vai colocar, quem vão ser os futuros, né, sujeitos da pesquisa, né, caracterizar eles. Como vai ser feita a coleta de dados, né, qual vai ser a metodologia de análise. Também a gente pode colocar de que forma se pretende fazer o registro dos dados, né. Se vai utilizar métodos estatísticos, já é interessante apresentar aqui a descrição matemática desse método, né, mostrando que a pessoa entende, sabe do que se trata. Softwares, né, então também, né, os softwares que vão ser utilizados, as possíveis limitações de método, né, e nunca perdendo de vista, né, então a relação com os objetivos, né. Tem que existir uma coerência, né, entre a forma que vão ser coletados os dados, a metodologia que está sendo utilizada e o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho não pode extrapolar, né, os métodos e vice-versa também. Os métodos não podem ir além do que está previsto no objetivo geral, principalmente, né, da pesquisa, né. Quanto mais detalhada, né, quanto mais, bem descrita tiver aí os procedimentos na metodologia, melhor. Mostra que um preparo, vamos dizer assim, né,
um bom nível de preparo do candidato que está apresentando o projeto, né, e um conhecimento da metodologia que ele pretende usar, né. Então essa sessão é muito importante que ela esteja muito completa, né, embora não tenha sido ainda realizado nada, que tudo é no futuro, né, mas que ela esteja o mais completa possível, né, vai ajudar muito aí para quem vai ler o projeto. Resultados esperados, né? Então a gente pode escrever algumas hipóteses iniciais, lembrando que a gente não tem resultado, porque o projeto de pesquisa é algo para ser realizado, é no futuro, né? Sempre os verbos, tudo escrito no futuro. Né? Então a gente vai colocar os resultados que são esperados, a gente não vai ter resultados ainda. As hipóteses iniciais, né? Que a gente pode pensar assim: olha, eu acho que aplicando esta metodologia vai acontecer o seguinte. Então é isso que são as hipóteses iniciais, basicamente. A gente pode escrever um pouco sobre isso, né. Então, expectativas a partir da literatura, né. Então a literatura, né, os estudos anteriores que a gente vai apresentar lá na revisão, ela vai já indicar alguns caminhos, alguns resultados, algumas coisas que já aconteceram, enfim. Então, com base nisso, a gente pode, de certa maneira, ah, prever alguma coisa, né. Então: "Olha, eu acho que vai acontecer isto aqui, por quê?", né, mas aí a gente tem uma justificativa. Na literatura, né, isso está, né, no trabalho de, né, por exemplo, Silva, sei lá, 2015, está dizendo que aconteceu isso, então a gente espera, né, que vai acontecer isso também aqui. Ou então, né: "Olha, a gente espera que não vai acontecer isso, porque o contexto é outro, porque", enfim, né, mas a gente pode escrever essas coisas aqui nos resultados esperados. E um ensaio da argumentação, né, então a gente já pode aí começar, né, a colocar algumas proposições, né, mas sempre nunca nada em definitivo, óbvio, porque, né, sempre deixando claro que é o que se espera, é o que se tem como hipótese, né, nada conclusivo, porque a pesquisa ainda não foi realizada. Então, essa seção de resultados esperados é bem assim: "Olha, acho que vai acontecer isso", né, mas aí fica a questão para ser, né, respondida depois lá no final da pesquisa. Bom, anexos e apêndices, né. Então, se for necessário, né, se for utilizado algum documento externo na pesquisa, então a gente vai colocar em anexos. Aí tem o anexo 1, o anexo 2, o anexo 3, quantos documentos tiverem. Se a gente produzir algum documento, como por exemplo, né, existe, se for pesquisa com pessoas, tem um termo de consentimento livre esclarecido, que é um termo que a pessoa vai assinar para ela ficar ciente de tudo que vai acontecer com ela ali durante a realização da pesquisa, da coleta de dados, né? Se for entrevista, tudo que vai acontecer, né, em termos de procedimentos ali durante a entrevista, ela tem que ficar sabendo e tem que assinar um termo. Esse termo é do próprio pesquisador, então é um documento de própria autoria do pesquisador, então aí já é apêndice, né. O que é de fora, né, o que é externo é anexo, anexo 1, anexo 2, anexo 3, quantos documentos tiverem. O que é de interno, né, o que é produzido pelo próprio pesquisador é apêndice, aí apêndice 1, apêndice 2, apêndice 3, né. Hã só um comentário também aqui nos anexos e apêndices, né. Claro, são documentos que se pretende utilizar, eles não precisam estar ainda na sua versão final, definitiva, mas são coisas que se pretende utilizar, né. Então algumas coisas aqui é interessante que já estejam prontas aí. Bom, dicas para apresentação em slides, né, como projeto de pesquisa geralmente, né, se pede em seleções, né, de pós-graduação, né, ou mesmo que seja em numa versão inicial do trabalho, né, de TCC, dissertação, do tese, eh normalmente é pedido para que o projeto seja apresentado em forma de slides, né, uma apresentação oral do projeto. E aí eu vou colocar algumas dicas aqui, né. Selecionar apenas informações principais, né, usar a estrutura de tópicos, né, como essa daqui, por exemplo, né, não colocar muito texto ali, evitar texto na íntegra, né, foi o que eu coloquei ali. Exceções, objetivo, né, o objetivo geral, principalmente, né, se precisa estar ali literalmente, né, o que que vai ser. Citações diretas também, claro, inevitável, né, se a gente vai fazer uma citação direta, a gente precisa trazer ela para o slide, né. Tirando isso, né, evitar, né, não é que é proibido, mas enfim, evitar texto na íntegra, né, isso atrapalha muito a dinâmica da apresentação, né. E ler junto quando mostrar texto. Se for apresentar um texto, então ler junto, né, com a ler junto com a a apresentação que fica, né, tudo
bem entendido então por quem está assistindo, né, a apresentação, né. Porque se a gente coloca um texto e só comenta ele, mas não lê, também fica complicado, porque quem está assistindo vai ficar dividido, né, ou eu leio o que está no slide ou eu presto atenção no que a pessoa está falando. Então para evitar isso, né, se apresentar texto, ler junto então esse texto. Certo pessoal, era isso, até a próxima.